Meus queridos, então, nós estamos vendo aqui, vamos chamar aqui o pastor Lucas. Pastor Lucas, olha, mano! Aê, tá Paz, bem? Tá tudo bem, tranquilo? graças a Deus. Hã? Tá bem? Tô bem, glória a Deus. Essa palavra que o João Batista falou de luta, filho, essa semana foi muita luta para todo mundo aqui. Tá. O Senhor tá falando isso abertamente também. Fica no barco, então aqui, não olha para trás, fica no barco, que interessante as passagens que ele falou aqui, que ele está te preparando para a próxima etapa. A etapa antiga passou, deixa de mão. Eu acho que já entrei na outra. É que ele fala. Eu senti quando entrei na outra. Eu senti. Essa semana foi uma mudança radical. Depois eu conto. Eu não vou contar aqui porque eu vou tomar o tempo da live. Quando o senhor aparecer aí na semana, eu conto para o senhor o que aconteceu. Amém. Sua palavra, as suas profecias que o senhor profetizou a meu respeito já está se cumprindo, hein? Depois eu conto. Isso como é que fala no Brasil? Inuvitável, né? Sem dúvida, sim. Inusitável. Hã? Inusitável. Inusitável. Eu tenho a mensagem do senhor aqui, ele tem colocado no meu coração para fazer o que aqui nos Estados Unidos chama de short, que são palavras de 5 a 10 minutos. E o senhor vem e fala, pum, ele vem e fala, pum, ele vem. Então, não tem muito desse negócio. E ele fala claramente que ele está preparando que o que passou, passou. Que agora é um novo dele, um novo entendimento, um novo processo. E ele falou, fica quietinho, você está no caminho certo. Foi muito. Foi bem. Tem um aqui que fala, olhe para trás, o outro ele fala que o dia está chegando. Muito. Glória a Deus, o senhor confirmado. Deixa eu orar aqui, deixa eu pedir uma oração sobre o Senhor. Amém. Muito obrigado, Pai, por senhor trazer aqui para nós o pastor Lucas aqui, com o entendimento que o senhor tem dado a ele, um entendimento único dado para cada um de nós, e o pastor Lucas tem o entendimento dele. Eu peço, então, agora, Senhor, que o senhor derrame sobre ele, Pai, o óleo da alegria, o óleo do seu ensinamento, do seu entendimento, sobre o pastor Lucas, que ele vinha falar para nós os teus sentimentos, as tuas palavras, e o que o Senhor quer falar para nós ao redor do mundo, Senhor. O que o Senhor quer falar para nós. Porque tudo é a respeito do Senhor, Pai. Tudo é a respeito do Senhor. E o que o Senhor fala. Muito obrigado, Pai, que agora o Senhor vai falar através do pastor Lucas. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado por trazer para nós o pastor Lucas. Eu venho abençoar ele, abençoar a Luiz, a casa dele, a propriedade dele, Senhor. Estamos muito felizes aqui que o Senhor conduzindo os mistérios de Deus do jeito que o Senhor sempre quis, há 8 anos, 8, 9, 10 anos atrás. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Glória a Deus. Bom, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Tudo bom? Vamos ler um pouco de Isaías 34 e meditar algumas coisas que estão acontecendo no mundo, né? Chegai-vos nações para ouvir, e vós, povos, escutai. Isaías capítulo 34. Chegai-vos nações para ouvir, e vós, povos, escutai, ouça a terra, sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. Porque a indignação do Senhor está sobre as nações, e seu furor sobre todo o exército delas. Ele as destruiu totalmente, entregou as matanças, seus mortos serão arremassados, e seus cadáveres subirão ao seu mau cheiro, e os montes se derreterão como sumo, com seu sangue, e todo o exército do céu se dissolverá, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá, como a folha da vide, como cai a figueira. Porque a minha espada se embriagou nos céus, eis que sobre Edom descerá, e sobre o povo do meu anátema para exercer juízo. A espada do Senhor está cheia de sangue, está engordurada da gordura do sangue dos cordeiros e de bodes, e da gordura dos rins de carneiro, porque o Senhor tem um sacrifício em Borza, e grande matança em terra de Edom. Os bois selvagens cairão com eles, e os bezerros com os touros, e a sua terra embriagaceada de sangue até se fartar, e o seu pó se engrossará como a gordura. Porque será o dia da vingança do Senhor, anos de retribuições pela contenda de Sião. E os seus ribeiros se tornarão em pés, e o seu pó em enxofre, e a sua terra em pés ardente. Nem de noite e de dia se apartará para sempre, a sua fumaça subirá de geração em geração, será assolado pelos séculos dos séculos, ninguém passará por ela. Amém? Então, é só uma parte aqui, porque
nós estamos agora num momento da história nossa, de uma grande mudança completa, né, no nosso planeta, através do que está acontecendo, através das guerras e das ameaças de guerra, né? Então, eu tive uma visão de uma guerra completa no planeta inteiro, que seria aquela parte de Mateus, nação contra nação, reino contra reino. Então, essa parte lá em Mateus 24 refere-se ao nascimento do filho varão, onde o Senhor aperfeiçoa seus santos para ingressar ele na batalha. E todas as nações entrarão em quebrantamento por causa dessas guerras, né? Fomes, pestes e coisas do tipo. E o objetivo do Senhor é usar da própria astúcia do inimigo em querer destruir as nossas vidas para nos quebrantar e nos levar ao arrependimento de pecados, porque no caso é isso que nós precisamos, né? Toda a profecia e toda a palavra de Deus está baseada numa coisa simples, que é o homem morrer para o pecado. É basicamente isso. O homem se render a Deus para deixar aquela herança que foi alcançada, obtida, por meio do pecado do Éden, que é o fruto do bem e do mal. Então, veja só, quando o homem se arrepende de seus pecados, crê em Jesus, ele está tomando essa decisão de romper com essa herança maligna do pecado, introduzida pelo pecado de Adão. Então, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Então, o que significa que, independente de que linhagem espiritual você é, ou descendência genética, você precisa do arrependimento e da cruz de Cristo para a salvação. Então, como o mundo tem muitas pessoas que não entraram nesse processo de arrependimento, de quebrantamento, então Deus vai usar dessas tribulações desses últimos dias para essa purificação, para essa mudança. Então, o que nós precisamos fazer é orar para que as pessoas, nesse processo, encontrem arrependimento e clamem ao Senhor. E para eles clamar, como está escrito no próprio livro de Isaías, eles têm que ter ouvido alguma palavra, né? Como crerão se não ouvirem? Como ouvirão se não forem enviados? Então, o Senhor está preparando todo o seu exército para enviar em toda a face da terra nesse tempo de grande angústia e de tribulação e de guerra. Então, a gente sabe que no momento que essas coisas estão acontecendo, elas vão se desencadeando umas sobre as outras, até que tudo se cumpra. Então, nós temos os selos, as trombetas e as taças, e, por fim, a volta de Jesus. A volta visível, vamos dizer assim. Porque a volta é como ladrão na noite, ela acontece, né, com o arrebatamento do filho varão e daquelas pessoas que são transformadas, e depois acontece com a sétima trombeta. Então, o povo é arrebatado na sétima trombeta depois de algumas processos de purificação. E aí só acontece mesmo aquele retorno que todo mundo vê Jesus em cavalo branco com seu exército celestial lá no Armagedon. Então, esse é o ponto máximo, né, dessa batalha que ele está falando aqui. Isaías 34, exatamente está falando da batalha do Armagedon. Então, nós estamos nesses preparativos, porque até lá nós vamos ter muitos acontecimentos, inclusive a colheita, né? Inclusive a criação, né, das cidades de luz e de todas as coisas que Deus vai preparar para refúgio dos seus santos, nesses tempos de tribulação. Então, no momento que começar a acontecer isso, vai ser um disparo, vamos dizer assim, quase que repentino. E também o inimigo, ele vai acionar as suas células, né, malignas, que estão espalhadas em todo o mundo para perseguir os cristãos, perseguir o povo judeu, né, pelo ódio contra os judeus e pelo ódio contra os cristãos. Então, a propaganda antissemita, ela continua por aí, e a propaganda anticristã da mesma forma. A partir do momento que houver esse pacto de paz, como já estão aí já há muito tempo já fazendo isso, desde o ano passado já criaram uma situação para isso, então vão se organizar um governo, como está escrito, um governo mundial. E aí 10 nações reinarão sobre todo o resto do mundo até entregar o governo para o anticristo. Então, até chegar esse dia da entrega do governo anticristo, nós temos o quê?
o arrebatamento da igreja. E para chegar no arrebatamento, nós temos o quê? O brotado filho varão e a purificação da noiva, a transformação da noiva para, durante as trombetas, né? Todo o processo se cumprir até a 7ª trombeta. Então, o que é a novidade da agora, hoje? É a mudança de etapa. Exatamente, Deus mudou uma etapa muito grande. Essa semana, espiritualmente, houve um movimento muito poderoso no céu e na terra, muito poderoso. E dá para qualquer um sentir, né? Antigamente, pessoas mais sensíveis sentiam as coisas que estavam mudando no mundo espiritual. Mas o abalo está sendo tão grande, que outras pessoas, né, que não têm tanta sensibilidade para esse tipo de coisa, sentiu, como no meu caso, eu senti uma mudança muito radical na minha vida, muito mesmo. Então, essa semana foi uma mudança de transição, vamos dizer assim, muito substancial, muito emblemática, muito que não dá para negar, não dá para negar. Não era como crises do passado, né? Eu creio que depois, né, vocês vão ficar sabendo o que aconteceu comigo essa semana. E também o pastor João e todo mundo que está na Igreja dos Mistérios de Deus, principalmente, né? Porque tem aqueles que ficam aqui só na live e às vezes não participam dos cultos da igreja, né? Que são 18 horas e 21 horas, segunda, quarta e sexta. E às terça-feiras, 8 horas e quinta-feira, nós temos os nossos cursos de edificação espiritual. Então, fora essas pessoas que não vêm nesses horários, que são as atividades da igreja online, Mistérios de Deus, né, vem aqui no sábado, mas às vezes não vem nas comunhões que a gente tem durante a semana. Então, algumas coisas às vezes escapam, vocês não ficam sabendo o que está acontecendo no nosso dia a dia. Né? Somente alguns irmãos, né, como a irmã Gislane, a irmã Eliana, a irmã Odete e outros irmãos aí, irmão Geraldo, né, a pastora Nil, o pastor Jones e o profeta João Batista e todo mundo que está lá nas lives, né, é que acompanha a nossa atividade. Nós temos muitas pessoas listadas nos grupos da igreja, grupos do WhatsApp e do Telegram, mas são poucas as pessoas que participam das lives. Agora, uma coisa que eu vou falar que é para conhecimento de todos, igreja online como a nossa é também igreja. Por que é igreja? O que é igreja? Pessoas em comunhão recebendo edificação espiritual. Então, pessoas em comunhão que recebem edificação espiritual, não importa se ela está por um computador ou assistindo ao vivo num templo. Então, a pessoa que está se alimentando espiritualmente tem que lembrar de ofertar espiritualmente. Você oferta espiritualmente, dá seu dízimo espiritualmente, né? O dízimo do seu salário, das coisas, onde você se alimenta. Isso é certo. O que acontece é que as pessoas se alimentam da igreja online e consideram a igreja física a sua igreja, né? Então, nós temos nossas necessidades também, temos pessoas que dependem do evangelho para viver, né? O caso da pastora Nilva, o pastor Jones, estão precisando de uma oferta especial para consertar o seu carro, que foi feito um orçamento básico para conserto, o carro já tinha problemas, inclusive quando eles vieram me visitar aqui, a gente remediou a situação, levando uma oficina de confiança, mas não foi resolvido totalmente, né? O carro deles tem 5 marchas, e para não dar problema deles andar, o mecânico tirou uma das marchas, que é a 5ª marcha, só que agora o carro chegou numa situação terrível, que teve que trocar a caixa de marcha, uma caixa de marcha usada em torno de R$ 3.000, fora a mão de obra. Uma caixa de marcha nova é R$ 7.000. Então, eu conclamo a todos que assistem essa live, né, ou que estão nos grupos do WhatsApp, do Telegram, a fazer uma oferta, a dirigir os seus esforços para também nós ajudarmos a pastora Nívia e o pastor Jones. Lembrando que nós também somos igreja. Eu não preciso de oferta, porque eu tenho meu trabalho secular, sou professor da universidade, graças a Deus ganho muito bem. Mas eu conclamo todos os irmãos que se sentem alimentados pela palavra que é dada aqui no sábado, pelas palavras que é dada nos cultos, né, online, de segunda, quarta e sexta, ou pessoas que estão no Telegram, né, e no WhatsApp, no grupo Mistérios de Deus, junto com todos os grupos associados,
né? No WhatsApp nós temos a comunidade Amados de Jesus com o grupo da igreja e os grupos da noiva. Então, nós temos lá pregações que são colocadas em link, a pessoa assiste na hora que quiser no YouTube, tem o meu canal no YouTube, tem as próprias pregações no próprio Telegram, e tudo isso faz parte de alimento espiritual. Nós somos uma igreja pequena, mas temos um alimento espiritual muito puro, muito elevado, muito de alto nível espiritual, não é uma coisa comum. Então, quem se sente alimentado por essas palavras que ouve, lembre-se de ofertar para as pessoas que precisam, né? Em especial, o pastor Jones, pastora Nilva, né? E também algumas necessidades específicas, como o do profeta João Batista, que vive inteiramente para o evangelho. Ele não trabalha, não recebe nada, é somente uma vida dedicada a pregar o evangelho dia e noite, para onde o Senhor me envia, tá? Ele precisa pagar aluguel, pagar seu sustento e assim por diante. Amém? Então, voltando aqui ao assunto da palavra. A nossa preparação agora, em termos de etapa espiritual, para quem está conosco, desde que se despertou para se preparar para a volta de Jesus e se considera uma noiva que vai casar com Jesus, toda pessoa que está lavada e remida no sangue de Jesus, está despertada para a volta de Jesus, é uma noiva que está se preparando. Essa é a característica da noiva. Você creu em Jesus, você está buscando a santificação completa e você está se preparando para o grande derramado do Espírito Santo para fazer a colheita no final dos tempos. E você sabe que Jesus está voltando. Você não é daquela noiva que está dormindo achando que ainda vai demorar 100, 200 anos, sei lá quanto tempo, né? Tem gente que fala até em 1000 anos a mais para Jesus voltar, isso é absurdo. Então, se você sabe que Jesus está voltando, você está no processo de santificação como agora nós estamos, você é uma noiva. E se você é uma noiva, você precisa se preparar para essas etapas agora, que são as transições que Deus está colocando nas nossas vidas, especificamente na vida de cada um e na vida do corpo de Cristo, da igreja. Então, é para ficar atento, porque as mudanças estarão acontecendo nesse ano, né? Nesse mês de abril, né? E nos restantes dos meses seguintes até o final do ano e assim por diante. Amém? Então, essa palavra é só uma palavra mais para despertar a noiva, para saber que você é noiva, né? A não ser que você apenas seja uma pessoa que está ouvindo o evangelho e só creu em Jesus, mas não está sabendo que ele está voltando. Então, aí você tem que entender esse processo. Como foi pregado pela pastora Cláudia aqui agora, hoje, né, muitas pessoas estão em processo duros, difíceis, né? E estão achando que é o fim de tudo, que tudo vai acabar na vida dela agora, porque a dificuldade está muito grande. O número de pessoas com dificuldades espirituais e materiais está grande, grande, grande mesmo. Como que a gente sabe? Por causa do número de pessoas que entram em contato com a gente, procurando auxílio financeiro, auxílio de todo tipo, né? E nas igrejas tradicionais, essas igrejas físicas, as pessoas estão naquele processo repetitivo de cultos e idêntico aos cultos que eram há 10, 20, 30 anos, 40 anos atrás. Então, é como se não houvesse volta de Jesus. E as pessoas estão em ativismo religioso. O que é ativismo religioso? Fazendo tudo que a igreja promove, sem um relacionamento com Jesus. Simplesmente preenchendo uma agenda para se sentir mais cristãs. E não é isso que Deus quer. Em primeiro lugar, é um relacionamento pessoal, onde você apresenta seu coração para ser completamente limpo, tratado, purificado. E a partir daí você exerce tudo o que Deus manda você fazer, né? Ir na igreja e cantar no louvor, tocar violão, fazer qualquer coisa do ponto de vista religioso, sem uma purificação do coração, não prepara você para a volta de Jesus. É só um abastecimento, vamos dizer assim, religioso. Não é um abastecimento espiritual. Então é isso que você precisa entender. Se você está numa rotina religiosa na igreja, procure expor o seu coração para o Senhor Jesus tratar. Amém? Então é uma palavra só de recomendação, não é nada assim para puxar a orelha de ninguém a ponto de você sair correndo, tá? É só uma palavra para você falar assim, poxa, acordei. Acho que agora eu tenho que prestar atenção no que vai vir, tá bom? Porque vocês vão ver pelo jornal, tá bom? As coisas que vão virar no mundo. É só isso que eu falo. Amém? Amém. Eu estava sabendo desse dia 16, 17 e 18, o Breno tinha falado isso, o senhor pediu oração sobre isso, eu até tinha esquecido sobre isso.
que através dos anos, sempre essas coisas aconteceram nessa época, 17, 18 de abril, coisa. Então, eu só senti essa mudança, né? Ele tinha falado das orações que ia acontecer. E olha, eu nem acompanho o Brandon. Imagine se eu acompanhasse. Ele pediu todo mundo fazer oração para esse dia 7 de 18. Tá bem, mano. Muito bem, então. Meu querido, só faz oração aí, então, para os irmãos aí, a nós, ao redor do mundo. Amém. Senhor Deus, amado Pai, essa palavra foi uma palavra de alerta, onde um processo se inicia para chegar até o Armagedon. E a noiva está sendo preparada, Senhor, e aqueles que ainda não acordaram, que acordem para serem noivas, Senhor, e para estarem preparados para o arrebatamento, porque o Senhor ainda conclama em toda a terra aqueles que hão de aonde se arrepender e onde se santificar e se preparar para o arrebatamento. Assim como também o Senhor conclama os demais, Senhor Deus, para se arrepender dos seus pecados, porque o julgamento começa pela tua casa, Senhor, e depois decorre para o mundo. Por isso, Pai, que essa palavra toque o coração de quem ouvir, e que o Senhor prepare os corações para se alinhar à tua vontade, além do relacionamento, Senhor Deus, verem, observar o que está acontecendo e se posicionarem, Senhor, em nome de Jesus, para se render mais e mais e deixar o seu coração ser tratado por ti, Pai. Aperfeiçoe-nos, santifica e nos leva ao ponto desejado para que sejamos sóbrios, santos, puros e irrepreensíveis para toda a obra que o Senhor tem até o dia do Senhor nos tirar da terra. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Que nosso Deus abençoe você, a Chris e os seus animaizinhos e sua casa, amado. Em nome de Jesus. Viu? Vamos nos encontrar na semana para o senhor saber das novidades. O senhor vai cair da cadeira. Vamos sim. Os anos que eu já sei, né? Você vai falar coisa que eu já sei, mas tudo bem. Não, agora é o fato. Você sabe profeticamente, mas não sabe o fato. Tá bom? Cada um de nós tem a nossa unção, né, mano? Tem certas coisas que eu vejo igual a luz, mas não dá para provar. Então, tudo bem. Tá bom. Fica na paz. Fica na paz. Amém. Amém. Glória ao Senhor Jesus.